e vamos falar sobre a formação das crianças, a importância do pai na formação das nossas crianças. Muito se fala, né, sobre educação, e a gente vê muita mãe aqui na internet falando sobre educação. E agora, agosto, mês dos pais, convidei o Dr. Alex Tosta, que é pediatra, é gastropediatra, é pai e faz um trabalho muito legal sobre educação de crianças aqui na internet. Então, eu já te convido a mandar esse aviãozinho para as outras pessoas, né? Para os pais, para as mães, para a gente entender mais um pouco desse mundo de criação de filhos, de formação de caráter, de virtudes, de valores. Como estimular isso nas nossas crianças? Existe diferença em se educar meninos e se educar meninas? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o Dr. Alex. Enquanto ele chega, a gente vem falando muito sobre a questão dos 1.100 dias, né, na vida de uma criança. E o pai, né, nessa formação do indivíduo mesmo, do corpo, representa 50%, né, desse material genético. Então, quando a gente vai pensar em engravidar, né, quando a gravidez é programada, a gente pensa em um cuidado de, no mínimo, 3 meses antes, esse casal começar a se programar, a mudar a alimentação, começar a suplementação daquilo que for necessário, prática de atividade física, ou rotina, o sono. Então a gente começa a fazer mudanças, né, em todas essas áreas da vida para esse casal conceber seu bebezinho. A partir do momento que essa mulher engravida, ali ela está carregando 50% do material genético dela e 50% do material genético do pai. E isso é muito importante para o desenvolvimento do bebê, para a formação do bebê. Então, antes, acho que ficava um peso muito grande em cima da mulher nessa questão da formação, né? Ela que gera a criança. Então, a responsabilidade no que comer, em fazer atividade física, acho que ficava muito sobre a mulher. E hoje, com esse conceito dos 1.100 dias e agora 2.200 dias, vem trazendo o papel do homem também, o papel do pai, nessa formação do corpo desse bebezinho que vai ser formado ali no útero. Só que a nossa live de hoje, ela vai além dessa formação do corpinho do bebê, né? Dessa formação do físico do bebê. A gente vai falar da formação espiritual dessa criança, na formação moral dessa criança. E para isso eu vou convidar o Dr. Alex para a gente já entrar nesse assunto que é tão importante. Acho que agora vai entrar. Boa noite, doutor Alex. Boa noite, Lu. Tudo bem? Tá me ouvindo? Sim. Ótimo. Então tá bom. Doutor Alex, eu pedi para você se apresentar. Ah, ótimo. Então tá bom. Bom, meu nome é Alex Tosta, sou médico pediatra, tenho 34 anos, sou pai de 5 filhos, hoje trabalho aqui na internet com desenvolvimento infantil, a parte de desenvolvimento dos pais também, toda essa educação voltada à saúde infantil, não só a saúde física, mas também saúde intelectual, cognitiva todos esses pormenores aí. E tudo faz parte da formação do indivíduo mesmo. Exatamente. E meu nome é Luciana, eu sou nutricionista infantil, eu tenho 2 menininhas e hoje eu trabalho, né, o meu trabalho é mais voltado também para essa questão infantil, de alimentação infantil, introdução alimentar, seletividade alimentar, autismo e um pouquinho dessa outra área também, de educação. Doutor Alex, para a gente começar, eu já queria que a gente já entrasse no tema. Qual que é o papel do pai na formação de uma criança? Maravilha. É um tema muito pertinente. Hoje a gente nota, Lu, e é uma coisa assim bastante presente, de certa forma, uma certa aversão, por assim dizer, do pai estar mais presente na educação dos filhos, né? É uma coisa assim que, infelizmente, o pai, depois de todas as situações do mundo, essa situação mais de financeira e tudo isso, o pai assumir certas responsabilidades em casa, muitos pais, infelizmente,
acreditam que educar um filho é simplesmente prover financeiramente, né? É uma coisa que a gente às vezes vê com frequência. Então o pai, ele se acha no sentido de que simplesmente trazer o alimento para casa é o suficiente para falar que está cuidando adequadamente da família dele. Mas a gente vê e lê, inclusive nos primórdios, né, desde de toda a história humana, que o pai ele tem uma responsabilidade muito grande sobre a família. Claro, a mãe gera, a mãe cria, a mãe educa de uma forma mais ali específica, em potencial, mas o pai ele precisa participar ativamente disso e ele sempre participou. Né? Muito além de ser só um pai que traz o alimento para casa, ele sempre foi uma referência de bons modos, de moral, de uma atitude firme e ao mesmo tempo servil, de uma atitude espiritual. Né? Nós sabemos que o pai é o esteio espiritual da casa, né? Então existem até artigos científicos demonstrando isso, né? Uma casa cuja mãe é muito religiosa, a tendência dos filhos e do marido ir para o lado mais religioso, ela acontece em torno de 15, 20%. Quando é o filho que traz esse aparato religioso para dentro da casa, a chance dele levar os pais e os outros irmãos giram também em torno de 30%, 40%. Agora, quando é o pai, o esteio religioso dessa casa, a chance de toda a família ser encaminhada também nessa parte espiritual, de elevação de alma e tudo mais, é de mais de 85%. Então, esse pilar moral, espiritual da casa, de integridade, de justiça, ele é muito dado ao pai, né? E já desde os primeiros dias de vida, né? Eu vi que lá aí no início você já estava falando sobre a formação do bebê no útero e tudo mais. Então, a participação do pai, ela é primordial nesse aspecto também, porque já desde o início, esse cuidado diferenciado com a mãe, né? Essa responsabilidade que aumenta em relação aos outros filhos, porque a mãe está naquele período que é um período mais de uma dedicação diferente ao bebezinho que ela espera. Essa necessidade também o próprio tom de voz do pai, né? Já ali nos primeiros dias. Então, o bebê já percebe, desde toda a formação dele no útero, né? Eu até falei um pouco a respeito da leitura na minha última live, falando sobre a importância da leitura na educação dos filhos, né? E aí uma das coisas que a gente lê nos artigos científicos é a capacidade que o bebê tem de se acalmar quando ele ouve a voz dos pais, do pai ou da mãe. E aí o hábito da leitura faz ele relembrar da época de quando ele estava lá ainda dentro do útero e torna ele mais calmo. Então o pai ele tem um papel primordial, sem dúvida, né? E precisa ser assumido, né? Esse papel de formador mesmo, em várias questões morais, espirituais, igual a gente vem falando. Uhum. Até para deixar a mãe mais tranquila, né? De dividir um pouco dessa responsabilidade. Absolutamente. E, doutora Alex, você que tem 5 crianças, qual que é a diferença em educar um menino e educar uma menina? Olha, Lu, ou não tem essa diferença? Existe. Na verdade, assim, a educação em si, ela tem as suas diferenças, as suas peculiaridades, claro, né? Mas não há distinção. Claro, o pai não está para distinguir, vai ficar mais perto do menino porque o menino está ali. Então, o que a gente sabe a respeito da educação dos filhos em relação ao sexo? Primeiro, a relação que o pai geralmente tem com o menino é uma relação de guerreiro e herói mesmo. Então, a gente tem uma forma de lidar que é um pouco mais intensa, um pouco mais de atitude mesmo, viril, né? É o que a gente mostra. Já a menina, ela já tem uma tendência a ser mais carinhosa, né? E aí a gente retribui esse carinho com muito carinho, né? Sendo ainda a figura masculina dentro da casa, mas a retribuição é com carinho. E é tão interessante que a gente vê em alguns vídeos pais brincando com meninos e meninas. E a hora que o pai está brincando com o menino, ele desce o sarrafo mesmo, ele brinca para valer. E com a menina não, é meio que cuidadoso, ele é mais fofinho,
ele coloca a menina mais na almofada. Então, por mais que a brincadeira seja às vezes uma brincadeira intensa, esse papel ele tem essas peculiaridades, essas nuances. Até porque, assim, é muito da natureza nossa, né? De entender que o menino ele precisa ter desenvolver essa virtude da coragem, essa virtude da força, né? Porque do homem mesmo ter isso, né? Ser forte, os nossos próprios hormônios são moldados para isso, né? De ser forte, de ser viril, de ser mais enérgico. Né? A menina não, ela é mais carinhosa, ela é mais, né, a própria parte hormonal dela encaminha para esse lado de ser mais acolhedora, mais cuidadosa. Esse é mais ou menos o chamado. Mas acho que uma coisa muito mais interessante da gente pensar, além do processo de educação, é a importância dessa figura masculina para cada sexo. Né? Então, quando a gente fala de um pai que está diante de uma filha, qual que é a grande importância dessa figura masculina? Então, a gente já sabe também que os filhos observam nas figuras de dentro de casa, o pai e a mãe, aquilo que eles vão procurar se eles escolherem, por exemplo, a vocação do matrimônio. Então, uma menina, ela vê no pai dela aquela figura que ela quer ter para ela como marido. Né? Então, ela tem essa mimetização. O menino vê na mãe a figura que ele quer ter como esposa. E aí ele vê no pai, claro, a figura que ele quer ser. Então, por isso, essa importância moral da nossa parte ela é tão grande. Nós somos exemplo a tal ponto de ensinar isso para os nossos filhos. Então, o menino vai querer ser exatamente o que o pai dele é. E a menina vai ser também exatamente o que vai querer ser exatamente o que a mãe dela é. E vai procurar na figura masculina, quando ela for namorar e casar, alguém que seja parecido com o pai dela, porque ela vê que o pai dela amava verdadeiramente a mãe, porque ele cuidava dela, ele preservava a integridade física dela, né? Ele tem todos esses pormenores. Então, eles procuram muito isso nesse sentido. E aí, existem até alguns artigos científicos que falam muito a respeito disso, né? Que a importância da figura masculina para cada sexo em casa. Então, assim, para os meninos, os artigos demonstram que existe até uma possibilidade de substituição. Então, por exemplo, o pai morre, faleceu por algum acidente, alguma coisa assim. Quando um avô, um tio ou mesmo um padrasto assume a figura masculina naquela casa, o menino ele consegue lidar com aquilo e aprender com aquela figura masculina. Então, existe essa possibilidade. Agora, quando acontece com a menina, é muito mais difícil, né? Porque o vínculo pai e mãe é um vínculo quase que inquebrável para uma filha, né? É praticamente inquebrável. Ela nunca esperaria coisa diferente do pai e da mãe dela, a não ser que eles ficassem juntos para o resto da vida. E se acontece uma situação trágica nesse aspecto, onde o pai acaba morrendo, pode, claro, existe a possibilidade de uma outra figura masculina assumir a figura masculina diante dela. Mas ainda vai ser aquela coisa assim de um vínculo um pouco diferente. Né? Não que seja ruim, a menina consegue aprender com um bom padrasto, que seja moralmente bom, que seja virtuoso, ela consegue aprender as virtudes e admirá-lo muito. Né? Mas não é a mesma coisa de um pai e de uma mãe. Isso é muito pior quando a gente pensa em eventos ainda mais trágicos, por assim dizer. Por exemplo, uma separação, onde existe briga, onde existe contenda, ou uma situação de abandono, um pai que abandona os filhos, vai embora e larga todo mundo. Então é ainda mais difícil recriar esse vínculo para que esse vínculo seja realmente virtuoso, em especial para a menina, sem dúvida. Isso já tem artigos demonstrando. Isso resulta em vários traumas, né? Já na vida adulta, na adolescência, e muitas vezes fica aquilo, por que tá assim, né? E começou lá nessa separação, né? Nesse pai falando da mãe, a mãe falando do pai, exato. E toda a confusão que a gente vê hoje. Isso mesmo, sem dúvida. E aí, doutor Alex, tem uma coisa que é muito importante, eu sei que o senhor tem a mesma opinião que eu, assim, né? Nesse ponto, mas é meio polêmico, mas a questão da hierarquia, né? A gente acredita lá no Deus, depois o marido, a esposa, depois os filhos, depois o trabalho, né?
Queria que o senhor explicasse o porquê que a esposa vem antes dos filhos. Maravilha. Bom, isso é uma coisa que, assim, foi tirado do imaginário das pessoas, né? Porque isso sempre existiu e sempre vai existir, né? Então, é até uma situação que eu meditava esses dias e li algumas coisas a respeito, né? Que mesmo lá no paraíso, lá no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, Deus mandou que o marido deixasse pai e mãe para ir viver com a sua esposa. Ele nunca pediu para que os filhos deixassem para ir viver com a mãe, né? Ah, não, você pode, deixa a sua mulher e vai viver com a sua mãe. Isso não está escrito em lugar nenhum. Então, assim, a hierarquia é exatamente essa. Tá? E esse é o nosso chamado. Né? O nosso chamado é criar os filhos para que eles sejam melhores do que nós e que eles criem as suas próprias famílias, façam as suas escolhas. Já o matrimônio, esse chamado de Deus para uma vocação familiar, ele é um chamado para sempre, é um chamado eterno e a hierarquia ela precisa ser estabelecida nesse aspecto, né? Que o marido ame primeiro a sua esposa e depois os seus filhos, tal qual a mãe. Às vezes, assim, eu já deixei alguns alunos meus perplexos quando a gente discutia a respeito disso, inclusive os alunos de catequese, né? Nossa, mas eu sempre achei que minha mãe tinha que me amar mais, porque eu sou filho, sou fruto dela, não sei o quê. Eu falei, não, mas a sua mãe é carne da carne dos seus pais, do seu pai. Ela é o osso dos ossos do seu pai. Então, primeiro é ele tem que ser amado primeiro. Né? Os filhos são criados para tomar suas próprias decisões. Por mais que a gente ame muito os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido tem sempre que vir primeiro. Né? Existe uma passagem, até uma meditação que fala a respeito disso, né? Que os frutos se vão, mas a árvore permanece. Né? Então a mãe, que é essa árvore que frutifica, ela precisa ser cultivada e ser amada pelo pai muito antes de amar os frutos. Né? Muito antes de conceber um filho, primeiro você teve que estar com a sua esposa, que conceber a partir dela. Então, o homem e a mulher vieram primeiro. Então, o marido e a esposa foram feitos realmente para serem para sempre. Tanto é que, assim, uma atitude muito importante que os pais, homens, precisam tomar diante de qualquer evento relacionado aos filhos e à esposa é sempre tomar o partido da mãe, porque ela precisa ser amada primeiro. Então, hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo muito interessante a respeito disso, né? Que numa brincadeira, tá lá o filho e a mãe dele pede alguma coisa para ele vira para ela brincando, né? Justamente para ver a reação do pai dele. Ela brinca com ela e fala assim, mãe, vou fazer isso não, cala a boca. E o pai já levanta bravo, né? Já levanta querendo esmagar o menino. Porque é exatamente isso. É aquela situação assim, olha o jeito que você fala com a minha esposa. Porque antes dela ser sua mãe, ela é a minha esposa. Então, é uma obrigação nossa, como pais, como homens da casa, proteger as nossas esposas, inclusive os nossos filhos, se for necessário. Né? Então, primeiro elas, sem dúvida. Não estou pedindo para ninguém deixar de amar seus filhos. Pode amar, mas a mãe sempre a esposa tem que ser mais amada pelo marido e o marido mais amado pela esposa. Essa dedicação tem que ser sempre nesse sentido. E é tão interessante que amando a esposa que você vai conseguir amar melhor os seus filhos. E a mulher é a mesma coisa, é amando o marido que ela vai conseguir amar melhor os filhos, entregar o melhor para eles. Porque você está muito mais do que amando, você está exemplificando como que ele deve amar as pessoas. Né? Uma pessoa que teoricamente... muito mais segura, né, numa casa assim. Justamente. Então, naquela situação que realmente essa proteção e esse amor ele tem que, sem dúvida, ser hierarquizado. Deus, a esposa, os filhos, o trabalho. A ordem tem que ser essa e não pode ter diferenciação. E aí, doutor Alex, a questão de formar caráter, virtudes, valores, por onde que a gente começa? Maravilha. Bom, valores e virtudes são os grandes formadores do caráter. Né? A partir deles a gente vai conseguir definir algumas coisas. É interessante a gente separar algumas coisas aqui. Né? Porque, assim, personalidade é uma coisa que se constrói ao longo do tempo e ela é
tal qual uma narrativa da nossa história. Como se eu contasse a minha história de vida, e essa personalidade ela pode ser uma personalidade que conta uma história de ascensão, onde eu melhoro, como uma história de decréscimo, onde eu pioro. Né? Isso é a personalidade. E a personalidade ela tem base em algumas situações. Então, existem lá o temperamento, que é o solo onde a gente nasce, né, com as nossas tendências. Dentro desse solo, nós vamos recebendo ferramentas para construir o nosso caráter. Né? Esse caráter é aquela opinião construída muito de você sobre você mesmo e sobre os outros. Então, o caráter ele precisa ser trabalhado nessa situação. E o que trabalha, a ferramenta necessária para formar um bom caráter é o que nós chamamos de virtudes. Né? Então, o caráter ele é construído nesse aspecto. E aí as virtudes elas vão sendo trabalhadas. Né? As virtudes que são habituais, as virtudes humanas mais próximas, né? A justiça, a temperança, a fortaleza, a prudência, são essas mais próximas. Né? Nós temos as virtudes teologais, seria fé, esperança e caridade, mas as que nós trabalhamos com maior afinco são essas 4 que são tão importantes. E isso vai trabalhar exatamente a formação do caráter. Né? Então, que de ferramenta que eu vou entregar para o meu filho para mostrar que ele tem que escolher uma decisão justa, uma decisão temperada, uma decisão corajosa, uma decisão prudente. Então, é muito importante eu trabalhar isso nele. E, às vezes, o trabalho é um trabalho árduo de dia a dia. Né? Então, por exemplo, uma criança que é justa é uma criança que arruma a sua cama todos os dias, porque ela sabe que é justo porque foi ela que usou aquela cama para dormir. Por mais que doa na criança, que ele não queira, que ele acha chato arrumar a cama e tudo mais, às vezes tem que ter uma dorzinha para a gente se tornar mais forte também. E aí a gente precisa mostrar, a partir da nossa personalidade, que aí sim já formada, um pai com uma personalidade, uma boa personalidade formada, ele vai formar o caráter do filho. Então, mesmo quando não houver explicação, o pai é o esteio. Ele tem que falar, você tem que fazer, até que você aprenda. Um dia vai dar um estalo na sua cabeça e você vai perceber, a justiça funciona assim por causa disso. E se eu for justo, isso é bom para mim. O mesmo serve para fortaleza, para temperança e para prudência. Então, as virtudes elas estão intimamente ligadas. Né? Tanto é que o contrário da virtude é o vício. E o vício a gente sabe para onde ele nos leva. Né? Então, diante de um paciente, de uma criança, por exemplo, que não é virtuoso do ponto de vista de temperança, ele geralmente é o quê? Preguiçoso. Ele é glutão, ele come demais, ele só quer prazeres. Isso vai construindo que tipo de caráter? Um caráter egoísta, um caráter que só quer para ele, que é ele primeiro, que eu me amo primeiro, eu faço isso primeiro para mim, as outras pessoas que esperem o rei passar. Então é mais ou menos nesse sentido. Né? Enquanto a virtude ela é trabalhada justamente para combater esses vícios. Porque nós somos tendenciosos aos vícios, né? Querendo ou não, se a gente deixar água rio abaixo, fogo morro acima, o que acontece? Nós acabamos sendo o tempo inteiro se entregando aos vícios. Então, a gente às vezes precisa forçar a nossa carne a ir para o lado bom. A nossa alma tende a nos puxar para a bondade, para a virtude. A nossa carne acaba nos puxando. Aí é aquela briga, né? Vence quem é mais alimentado. Se eu alimento mais a virtude... Grande confusão. Muitas pessoas acham que a criança nasce aquele ser puro, né? Um anjo. E não é assim. A gente já nasce com a inclinação para o pecado e desde cedo a gente precisa ensinar para as crianças a lutar contra isso, né? Para que lá na frente ela seja uma criança forte, um adulto forte com boas atitudes. Isso cai por terra, Lu, na primeira observação que você faz dos seus próprios filhos. Né? Se você for... se você ver realmente, olhar e falar assim, não, deixa eu olhar para o meu filho sem a lente do pai que ama demais. Deixa eu olhar com integridade. Deixa eu ver como é que meu filho é. Você vai ver, seu filho é egoísta, seu filho é preguiçoso, seu filho
só quer comer o que gosta. Então ele é tendencioso àquilo que é prazer, que é bom para ele. Então a cabecinha é meio uma cabecinha animalesca ali, né? Foge da dor e corre para o prazer. E quem faz ele se tornar um humano somos nós pais, que entregamos a virtude para combater esses vícios. E outro ponto muito importante também é o exemplo, né, doutora Alex? Porque às vezes o pai e a mãe fala, mas tem uma atitude um pouco contrária. Então, por exemplo, vamos num rodízio, e aí o rodízio, crianças até 5 anos não pagam. Mas meu filho tem 7. Aí eu vou lá no rodízio falar que meu filho tem 5 para eu não pagar. O que eu ensinei para essa criança? Então, são coisas pequenas que às vezes a gente não liga uma coisa com a outra, mas o que eu ensinei para o meu filho nesse momento? Desonestidade, né? Justamente. Você foi desonesto. Você mentiu. Ele falou assim, minha mãe fala para eu não mentir, mas hoje ela mentiu para tirar algum proveito. Então de vez em quando eu posso fazer também, né? Não faz mal. Não aconteceu nada com ela, ela não apanhou, não ficou de castigo. Então, assim, sem dúvida. Ainda ganhei pizza. Ainda ganhei pizza, né? Mas o exemplo, ele é absolutamente palpável. Né? Eu tenho repetido isso incessantemente nas minhas lives, né? Que a criança, ela aprende as coisas pelos 5 sentidos. Ela capta o mundo inteiro pelos 5 sentidos. E o que ela mais vê no dia a dia quem? É a mãe e o pai. Então, nós somos exemplos sempre. Né? E aí, se uma atitude minha vale muito mais do que 1000 palavras minhas. Né? É aquela situação de que realmente o testemunho, o exemplo, ele arrasta. Ele arrasta mesmo, arrasta os filhos. Então você está lá repetindo todos os dias, filho, não pode mentir, não pode mentir, não pode mentir. E na primeira ocasião, uma coisa tão banal que é uma pizza, você ter que mentir para poder não pagar para o seu filho, assim, você está ensinando para ele tudo errado. Né? E ele não vai escutar o que você está falando, mas vai ver o que você está fazendo e vai querer te repetir. Sim, e ser pai e mãe é uma tarefa maravilhosa, mas desafiadora ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem que estudar muito para tentar fazer a coisa certa, né? Porque, assim, cada um teve uma educação e muitas vezes, né, com pontos a ser melhorados. A gente não pode sair repetindo tudo como foi a nossa educação. Então, acho que é um se doar constante, um buscar informação e ler livros, né? Ir atrás de pessoas mais experientes, que têm o que ensinar, que acreditam naquilo que a gente acredita também, para educar melhor essas crianças. Porque acho que, com certeza, as minhas meninas vieram para me fazer ser uma pessoa melhor para um dia eu conseguir chegar no céu. Porque não tem explicação como a gente cresce depois, né? Que tem uma criança ali que a gente precisa tomar conta, amar, cuidar, proteger e educar para que um dia essa criança chegue no céu, que acho que é o objetivo de 99,9% das pessoas. Exatamente. Mas isso assim, é uma coisa que as pessoas também têm observado e a gente tem que levar esse tipo de educação para elas o tempo todo mesmo. Porque todo mundo estuda para aprender alguma coisa. É impressionante como as pessoas, tem um concurso muito bom e eu quero passar nele. A pessoa vai lá e se dedica para passar. Então, eu entrei na faculdade agora, estou pagando, preciso me dedicar para passar nas provas, para aprender, para ser alguém na vida. E a pessoa vai lá e se dedica. E de repente cai de paraquedas, você vai ser pai. Que é a missão mais sublime e importante. É muito mais importante que uma faculdade, um trabalho, né? Nós falamos da hierarquia agora há pouco. E aí, de repente, você fala assim, vou criar igual eu fui criado, ou igual me vier na telha. Eu acho que é assim e é assim que vai ser, do jeito que for mais, até mais confortável. Hoje em dia, essa maldita palavra tem aparecido e tem destruído famílias, né? Eu vou fazer da forma que for mais confortável. E aí, os pais se perdem. A criança chora para comer, deixa comer o que quiser. A criança chora para assistir TV, vai lá e liga a televisão, entrega o celular na mão. A criança chora para tomar banho, deixa sem banho. Porque não é confortável, está te atrapalhando assistir o filminho e comer sua pipoquinha. Então você não aprendeu, você não sabe o que é ser pai ainda, você não assumiu a responsabilidade. E o pior de tudo,
além de você estar se estragando, você está fadando uma alma, um ser humano, de se perder porque ela não teve oportunidade, né? Deus, de vez em quando, pesca alguns aí e fala assim, não, vou dar um chacoalhão nesse aqui, porque se ele não aprendeu nada com o pai e com a mãe dele, ele vai aprender comigo. E aí ele ensina. Mas nós, pais, não podemos ficar esperando isso, né? É uma responsabilidade muito, muito grande, ao meu ver, essa situação de que nós recebemos uma dádiva, sem dúvida, um filho é um presente, mas é uma missão, é um presente bem pesado, né? É igual a gente tem falado. Se a gente sabe, nós adultos aprendemos o quanto o céu é bom, e de repente nasceu em nós uma vontade muito grande de ir para lá, eu quero que os meus vão para lá também. E como que isso acontece? É só se eu ensinar o caminho. Eu sou mais apto a ensinar o caminho. Então, primeiro, para ensinar o caminho, eu tenho que aprender, né? E para aprender o caminho só tem dois jeitos. Caminhando, você vai cair nos buracos o tempo inteiro, bater cabeça sem parar, ou aprender com quem já passou por lá e sabe como fazer, né? Então, livros, cursos, acompanhar pessoas aqui, como nós, né, que estamos aqui todos os dias falando a respeito de educação, que nós já temos um gabarito, nós trabalhamos com isso há muito tempo, né? Você como nutricionista e tudo mais, eu aqui como pediatra. Então, a gente não para de estudar para entregar esse tipo de informação para as pessoas, né? E hoje tem um monte de coisa gratuita e mesmo que seja pago, vale sempre o investimento, né? Sempre vale o investimento de você querer o melhor para o seu filho. Então, assim, eu sou um grande otimista, sabe, Lu? Eu sou muito otimista. Eu acho que, eu não sei se meu círculo de amigos e conhecidos é muito viciado também, mas eu tenho muita fé de que o mundo está melhorando, que existem mais pessoas preocupadas com isso, né? Eles estão deixando essa coisa de o ter em exagero. Claro, isso ainda está por todo lado, né? Mas pelo menos no nosso círculo de conhecidos, das pessoas que a gente conversa, existe essa bolha aí, claro que existe, mas eu fico feliz porque a bolha tem crescido, né? Dessas pessoas que, assim, hoje preferem realmente ser muito mais do que ter. Então, ser um ser humano mais íntegro, mais inteiro, e entregar isso para os filhos é muito mais importante que você deixar os filhos a Deus dará e ir lá trabalhar todo dia para comprar o carro novo ou para viajar para Disney e assim por diante. Sim. É muito importante também a gente lembrar que quando a gente pensa na criação de uma criança, né, na formação de uma criança, então ali a gente até os 12 anos, a formação da personalidade, que é o que essa criança vai ser lá na fase adulta. Então, se eu quero um homem, uma mulher respeitosos, né, virtuosos, honestos, esses primeiros anos da vida é onde a criança precisa de uma maior dedicação do pai, uma maior dedicação da mãe. E ali depois vai entrar aquela fase que ele vai tomar suas próprias decisões. E vai ficar a sementinha ali que o pai e a mãe colocou. Porque hoje, com essa questão de internet também, tem aquilo assim, ele, lá na frente ele decide, ele vai ser o que ele quiser. Mas e qual semente que eu coloquei? Eu deixei um buraco aberto ali para o mundo ir colocando qualquer coisa, eu fui plantando a sementinha, fui regando, para lá na frente, quando chegar a fase, agora sim, meu filho vai escolher. Ele vai seguir o caminho que ele quiser, mas a consciência tranquila, né, de que a formação foi feita, a semente foi plantada, tá ali. Exatamente. Acho que quando determinadas coisas acontecem, acho que uma das frases mais ouvidas das mães é onde foi que eu errei, né? E é claro, se algo acontecer na vida dos nossos filhos, é exatamente isso que a gente vai se perguntar. E essa consciência limpa que você trouxe, ela é um fator determinante para falei, não, para dizer, não, realmente eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu entreguei tudo de bom que eu tinha, e aí a escolha pelo caminho errado é uma escolha dele. Porém, ele sabe o caminho de volta, porque eu deixei as sementes necessárias, eu deixei as pedrinhas lá para que, mesmo que se ele se perdesse, ele soubesse o caminho de volta, né? Então, isso é um grande fato e a gente precisa pensar nisso mesmo, né? Então, essa construção até os 12 anos, sem dúvida, ela é importantíssima
E isso é tão pontual, que é uma coisa que eu também já falei em algumas das minhas lives, que quando a criança entra na adolescência, essa mudança, essa virada de chave para a autonomia e para a independência, ela é tão grande que os pais param de ser realmente a referência. Então, o que você construiu até ali, você construiu. É claro, seu filho vai errar e você vai corrigir quando ele tiver 15? Com certeza. Quando ele tiver 18? Com certeza. E até quando ele tiver 40. Às vezes a gente é corrigido depois também, né? Mas essa construção até os 12 anos, ela é primordial. É o que a gente entrega mesmo de sementes para que sejam cultivadas ali e assim, para a gente dar as melhores opções. É exatamente isso que eu, que você, que todos nós queremos para os nossos filhos. Olha, opções você tem inúmeras, mas eu estou te dando aqui as melhores. Essas aqui você pode escolher sem medo que você não vai errar. É isso que um pai e uma mãe deve fazer. Sim. A Iná comentou que todos os dias ela acha que ela erra muito e tem medo de não estar sendo uma boa mãe. Acho que isso acontece na grande maioria das vezes. É que o meu grande problema é a impaciência, né? Então eu tenho que trabalhar muito essa questão da paciência e muitas vezes eu não consigo. Hoje mesmo gritei com a Ana Clara. Aí chega o final do dia, dá aquela tristezinha, né? E pede desculpa e vamos ser melhor depois. Tem que aprender a ser melhor e é isso. Acho que é todo dia fazer aquela reflexão no final do dia, onde é que eu errei, onde é que eu preciso melhorar. Aqui eu já sei que meu calcanhar de Aquiles é a impaciência. É. Aí a gente, assim, reconhecer é o primeiro passo, né, Lu? Sem dúvida, é esse detalhe. A partir do momento que você reconhece onde está seu erro, o que, que você está. É a hora que você vai buscar a solução. Né? E como que eu posso ser mais paciente? Como que eu vou trabalhar essa virtude em mim? Né? Então, assim, o que a Iná comentou, a Iná é minha cunhada, ela é ótima, é uma pessoa incrível. E, e essa sensação, esse sentimento, ele precisa estar muito presente na nossa vida mesmo. Né? Até para que a gente não fique estagnado, achando, não, estou fazendo o melhor, meu filho está recebendo o melhor. Na verdade, a gente precisa, a gente sabe que tem a capacidade de melhorar e de entregar mais para os nossos. Aí eu preciso me examinar, né, fazer um exame de consciência, olhar para o meu dia e falar assim, caramba, eu fiz isso, eu errei aqui, eu não fui boa nisso, não fui bom naquilo. Como que eu posso melhorar? Eu sei sozinho melhorar? Não, não sei. Então eu vou procurar ajuda de quem sabe. O que essa pessoa, uma pessoa de confiança, fala a respeito disso, a respeito daquilo? Eu vou precisar de um curso, eu vou precisar ler alguma coisa. Isso é o primeiro detalhe. E aí, com essas ferramentas em mãos, me comprometer verdadeiramente de não errar. Né? De não errar mais. Claro, vai existir a possibilidade. Né? Então, aqui em casa também a impaciência de vez em quando aparece. Uma das coisas que a gente sabe que nos protege, de certa forma, de ter um pouco mais de paciência, né, é exatamente tentar ser mais previsível. Né? Então, prever mesmo situações. Então, você saber olhar para aquela situação e falar assim, caramba, nós estamos na mesa, tem um copo de suco ali, e a qualquer momento ele pode mesmo derrubar o copo de suco. E aí, eu vou fazer um escândalo e querer esganar o menino, ou não, eu vou entender que é só um copo de suco, só uma toalha suja, e basta lavar que vai ficar tudo bem. Então respira fundo, caiu o copo, calma, pega e vamos fazer as coisas acontecerem. Às vezes, quando a gente não prevê e é pego de surpresa, a gente acaba errando. E aí é a hora de explodir. Né? Nosso animalzinho, nosso monstrinho que mora dentro da gente, fica ali doido para sair. Você olha para o lado e aconteceu uma coisa que você não estava prevendo, pá, monstrinho saindo. É assim. Uhum. A Iná comentou também da sensação de o tempo todo tá tudo fora do controle. Eu não a conheço, né? Eu posso falar por mim. Acho que a gente vem daquela geração das mulheres que foram trabalhar fora. Então, as filhas dessas mulheres, muitas vezes, não foram educadas para ser mãe, para ser dona de casa, para ser esposa. A gente foi educado para ter um emprego, para ganhar bem, para não depender do marido. E aí, quando a gente se vê mãe, você tem que aprender a cuidar de um bebê, você continua tendo um marido, você tem sua casa, muitas vezes você não tem ajuda. Então, você tem que cuidar da casa, da criança, do marido, e muitas vezes você tem seu trabalho também. Então, assim,
é uma sobrecarga muito grande e a mulher, ela tenta dar conta de tudo, abraçar tudo e quer fazer tudo muito bem. Então a casa tem que estar limpa e só que você tem criança. Então você limpa um cômodo, a hora que você chegou no outro, a criança já bagunçou o cômodo que estava arrumado. Então equilibrar os pratos é muito difícil. Então é uma luta contra a gente mesmo, é entender que não precisa estar tudo perfeito, não vai estar tudo perfeito, a gente não vai dar conta de tudo e é tentar ir melhorando, né, onde é possível. Exatamente. Eu acho que a coisa mais triste numa família é uma casa padrão showroom. Quando existe, é porque alguma coisa está errada. Com certeza os filhos estão trancados dentro de um quarto jogando no computador, né, e perdendo tempo de ser criança de verdade. Então, casa não pode ser showroom e, assim, fique triste o quanto quiser. Claro, você tem que ter uma mínima higiene possível ali, até para uma convivência, que a gente sabe que a higiene interfere, inclusive, na educação dos nossos filhos. Mas não precisa ter todas as almofadas separadas por cores no cantinho do sofá, o vaso, né, os brinquedos das crianças enumerados. Não, isso não é uma casa de verdade, né? Nós temos crianças, a gente sabe que isso não existe. Eu já aprendi, pelo contrário, a hora que eu abro a porta da minha casa, que eu vejo uma sala cheia de brinquedos, eu falei, a felicidade habita aqui, porque os meninos passaram por aqui. Então a gente sabe o quanto isso é maravilhoso, né? E é claro, é igual você falou, equilibrar os pratos não é uma tarefa fácil, principalmente para a mulher, que tem essa tendência a ser mais perfeccionista, mais cuidadosa, né? E a gente também não está mandando ninguém, pedindo para ninguém fazer as coisas de qualquer jeito ou fazer mal feito. Não, pelo contrário. Tem que ser feito bem feito, sim. Mas sem pirar a cabeça, né? Sem ficar doido. Então, você tem que entregar no seu trabalho aquilo que você tem que entregar, você tem que fazer seu papel de esposa com seu marido e amá-lo e tudo mais. Você tem que cuidar dos seus filhos, cuidar de todos os aparatos, educá-lo e muitas vezes cuidar da casa. Mas, né, não precisa manter uma casa no padrão showroom, né, e as crianças trancadas dentro do quarto assistindo TV ou jogando no computador. Isso é uma tristeza. Sim. Então dá para ter um brinquedinho espalhado, um pé de meia num canto, um pé de sapato no outro, a gente supera. Né? E ao final do dia, a hora que tiver todo mundo dormindo, a gente passa catando tudo, guardando tudo, e o dia seguinte começa tudo de novo. Né? Tem um livro que ajuda muito, que é o Regra de Vida para Mães. Indico para toda mãe ler. Ele é maravilhoso. Ele ajuda realmente a criar sua regra, né? Sua rotina e para você não surtar durante o dia. Não, senão vira as neuras totais, né? Uhum. Doutora Alex, a gente já caminhando para o final da nossa live, tem mais algum assunto que o senhor quer deixar aqui para a gente? Acho que, além de tudo que a gente falou, principalmente do ponto de vista espiritual, acho que uma coisa que eu também tenho batido na tecla, que eu acho muito interessante, principalmente direcionado aos pais e que precisam entregar para os filhos, é essa situação de entender, muito além do que ser esse grande pilar espiritual, pilar moral dentro de casa, existe um pilar físico, de certa forma, que precisa também ser entregue. Então, a virilidade, né, a masculinidade, ela está muito relacionada, muito ligada ao vigor físico de um homem. Né? E isso é observado em casa. Então, se você quer ser um pai melhor, um marido melhor, a gente precisa realmente estar atento àquilo que a gente come, àquilo que a gente bebe, ao exercício que a gente faz. Então, eu tenho batido na tecla assim, com certa frequência de que o homem ele tem sim que fazer, a mulher também, né, a mãe também. A gente tem que se fazer exercício físico, a gente precisa estar bem fisicamente, bem de saúde, porque nós temos pequenos que dependem diretamente da gente. Então, se você largar a sua vida aos vícios, a uma comida desregrada, a zero atividade física, achar que só sair para trabalhar e voltar é o suficiente, a gente acaba ficando cada vez mais naquele papel do conforto que a gente falava agora há pouco, né? Acha que é só ficar ali no confortável, já fiz o meu papel e não tem mais nada o que fazer. Então,
eu tenho batido muito nessa tecla e eu acho que os pais precisam estar atentos, né? Eu até fiz um vídeo, esses dias, um vídeo engraçado, falando sobre o arquétipo do pai Homer, né? Que é aquele pai barrigudão que chega em casa, senta no sofá, abre uma cerveja, liga no jornal e fica ali enquanto as crianças quebram tudo e a mãe faz a janta. Então, assim, essa participação ela precisa ser ativa do pai e a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? No fim das contas, eu falo isso, inclusive falo isso muito com o meu treinador, com o Pedro. Eu falo assim, eu tenho que ter, no mínimo, a capacidade de que se minha casa pegar fogo, eu conseguir carregar todo mundo nas costas e tirar todo mundo só e salvo da minha casa. Né? A minha esposa e meus filhos. Eu não sei quem vai precisar de mim. Então, essa força, essa habilidade é o nosso chamado mesmo, de verdade. A gente tem que ter essa capacidade. Né? E eu falo isso e repito com frequência com todas as pessoas que treinam comigo. Por que você treina? Eu treino, o grande motivo do meu treinamento é exatamente esse, é ter a capacidade de carregar minha esposa e meus filhos nas costas se eles precisarem de ser carregados. Então, eu tenho que estar bem, tenho que estar pronto para ser essa proteção. Isso para a mulher e para as crianças é primordial, né? Saber que o pai está ali e que ele é a proteção, que não vai deixar nada acontecer, porque realmente tem o pilar ali, né? Segurando tudo. Exatamente. O pessoal do Cantinho da Criança comentou que se tem bagunça, tem criança. Elas quebram os protocolos para que possamos evoluir na paternidade e na maternidade, e é justamente isso. Show. Tio Daniel e tia Carol. Isso. Muito bem. Um ótimo prazer tê-los por aqui. Exatamente isso. Exatamente isso. É igual a Lu estava falando mais cedo, né, Lu? Assim, parece que os nossos filhos... Parece não, eu tenho certeza que os nossos filhos vieram para nos fazer melhores também. Né? Cada filho que eu tenho, eu sou mais feliz e sou mais um chamado mesmo a ser melhor, a cultivar algo de melhor dentro de mim. Né? Por mais difícil e dolorido que seja. Doutor Alex, quero agradecer muito a sua presença aqui. Quem chegou depois, assiste essa live do início, porque com certeza tem muito ensinamento aqui. O senhor trouxe muitos pontos importantes e para se refletir, para buscar ser melhor, né, para os nossos filhos. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, tá? Quero me colocar sempre à disposição. Acho que isso aqui é um bate-papo muito legal. A gente precisa repetir isso mais vezes. É muito bom estar aqui com você e com todo mundo, né, que está na live. Espero que a gente possa repetir mesmo. E me senti muito honrado mesmo de ser convidado, tá? E de poder passar um pouquinho, né, partilhar isso aqui, o tanto que você sabe, com um pouquinho que eu sei, e a gente vai juntando tudo isso e vai, né, ampliando horizontes com um objetivo tão nobre, né, que é o cuidado dos pequenos. Então, gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. A live vai ficar salva aqui no perfil, para quem quiser assistir depois, quiser enviar para outra pessoa. E muito obrigada, doutor Alex. Eu que agradeço. Deus abençoe e uma ótima noite. Amém. Ótima noite. Tchau, tchau. Tchau.